Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita nós iremos concluir o capítulo 2, fazendo a exposição dos versículos 16 a 21, que é uma das maiores declarações que nós temos no Novo Testamento sobre a justificação pela fé, que é a resposta de Paulo aos judaizantes, aqueles que queriam obrigar os irmãos ali da Galácia a viverem como judeus, cumprindo regras, requisitos. E nós iremos entender aqui, mais uma vez, o que é a justificação pela fé somente, sem as obras da lei, sem o pacote da lei, sem todas as normas que a lei exigia para o homem cumprir. A última exposição que nós fizemos, os versículos de 11 a 15, foi a repreensão de Paulo a Pedro, porque Pedro, ele se tornara ali um camaleão, ele mudou de cor conforme a situação. Nós vemos que enquanto não tinha chegado uma comitiva judaica lá de Jerusalém, a mando de Tiago, ou sob a tutela de Tiago, irmão do Senhor, Pedro e os outros judeus, assim também como Barnabé, estavam comendo, se divertindo com os irmãos gentios. Não tinha nenhuma diferença, não dava para fazer distinção quem era judeu e quem não era. Mas quando chegou, ou chegaram essa comitiva, Pedro, temendo os irmãos judeus, os da sua raça, ele começa a se afastar, começa a menosprezar os irmãos gentios. E assim, vários, ou todos os judeus que estavam ali, seguiram Pedro. E Barnabé também caiu nesse laço. Paulo, vendo isso, está no versículo 14, Paulo repreende Pedro na cara. Falou: rapaz, você estava aqui com o judeu, com os irmãos gentios agora, brincando com eles, comendo, se alimentando, tá? E você se afasta agora porque chegou a comitiva aí de Jerusalém, os irmãos, nossos irmãos da fé que são judeus. Você desprezou os gentios por quê? Barnabé também caiu na sua lábia, rapaz. Caiu aí nessa hipocrisia sua. Que é isso, Pedro? Você, como um judeu, quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Você estava com eles aqui agora. Por que você se afastou, rapaz? Nós somos irmãos. Qual é a diferença entre o gentio e nós? Nenhuma. A mesma graça que salvou a nós, salvou a eles. O mesmo Cristo que justificou a nós, justificou a eles. O mesmo Cristo que teve misericórdia de nós, teve misericórdia com eles. Não há mais distinção, Pedro. A barreira caiu de separação, Pedro. Não faça isso, Pedro. E Paulo repreende Pedro na cara. E nós aprendemos na última exposição que aqui é mais uma defesa de Paulo ao Evangelho, que promove a união, que promove a comunhão, que promove o amor, que promove a graça, que promove a misericórdia de Deus sem distinção, sem fazer hierarquia. O Evangelho nivela todos de igual modo. O Evangelho coloca todos no mesmo patamar. Não há maior, não há menor, não há escravo, não há livre, não há branco, não há negro, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há alto, não há baixo, não há gordo, não há magro, não há culto, não há incultos. Todos agora estão no mesmo patamar, estão nivelados. O único cabeça, o único que sobressai é Cristo. Essa é a mensagem que salta do texto na repreensão de Paulo a Pedro e os demais ali que se afastaram dos irmãos gentios. Naquela situação caótica que aconteceu ali, Paulo repreendeu. E em resposta a isso, Paulo, ele defende aqui, e esse é o tema da carta, a justificação pela fé. Lembrando que, só ressaltando mais uma vez aqui, que Paulo está defendendo tanto o seu ministério apostólico,
que estava sendo atacado pelos judaizantes, pelos os pregadores da circuncisão, os pregadores da lei, que chegaram ali na região da Galácia, das igrejas da Galácia, que ele, Barnabé, né, tinha fundado na sua primeira viagem missionária. Eles estavam atacando o ministério de Paulo, falando que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha a mesma autoridade que os 12, que Paulo nega isso, fala que ele tinha sim, porque ele recebeu o seu apostolado diretamente de Cristo, e não só seu apostolado, mas os versículos 11 e 12 do capítulo 1, Paulo fala que recebeu o seu evangelho por revelação e não recebeu de homem algum, mas esse evangelho que ele recebeu de Cristo diretamente estava em concordância, em consonância com os apóstolos, não havia nenhuma discordância, eles tinham ministérios diferentes, mas o evangelho, a palavra era a mesma. E agora, a partir do versículo 16, depois da resposta de Paulo a Pedro, repreendendo a Pedro e a sua hipocrisia, nós temos aqui uma declaração, uma das maiores declarações que Paulo faz aqui na carta sobre a justificação pela fé. E nós iremos dividir aqui em alguns pontos, os versículos 16 a 21, aonde iremos concluir o capítulo 2. Depois de Paulo repreender Pedro, ele continua, né, falando, e agora ele defende a justificação pela fé e, consequentemente, atacando os falsos mestres que falavam que, olha, Paulo pregou aqui para vocês, ele pregou 50%. Faltou uma metade. E o que faltou? Que vocês têm que guardar a lei de Moisés. Vocês têm que circuncidarem. Vocês têm que guardar o sábado. Olha, não pode comer carne de porco. Não pode comer certas aves que são imundas, porque a lei fala que é imunda. Se você comer isso, você está pecando. E começou a ensinar vários rituais para o povo ser salvo. Se você não praticar esses rituais, se você não praticar isso aqui que a lei fala, você está em pecado e você não é justificado. A justificação não vem pela fé somente em Cristo. Vem por Cristo, mas você tem que cumprir aí vários rituais, várias regrinhas. Você tem que cumprir esse catálogo aqui, senão você não é salvo. Esse é o legalismo, que mostra outras coisas, né, além de Cristo. E Paulo defende somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Aqui está a verdade do Evangelho. E o primeiro ponto que nós veremos aqui, né, é que a justificação é recebida pela fé e não pelas obras. A justificação é recebida pela fé e não pelas obras. Olha o versículo 16. Nós fomos justificados pela fé somente em Cristo Jesus. Quando eu creio nele, quando eu confio nele, quando eu me arrependo dos meus pecados, confesso os meus pecados, na hora eu sou justificado. A justificação é um ato de Deus, aonde ele me declara justo, aonde, por meio do seu Filho, ele deposita na minha conta, debita ou imputa na minha conta a sua justiça, me declarando justo, sem pedir nada, sem exigir nada, é na hora, é um ato de Deus, sem as obras da lei, sem requisitos da lei. Então, olha o versículo 16, que é o primeiro ponto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo cita aqui 3 vezes obras da lei. Aí você pode perguntar, o que significa, Elias, essa expressão obras da lei? Significa a lei como um todo. Significa o conjunto de normas e de regras que a lei, o Antigo Testamento exigia para o homem cumprir. Lembrando que muitos atacam Paulo, que Paulo ele era contra a lei. Não. Paulo fala em Romanos 7
que a lei é santa, é boa. O problema não é a lei. O problema era um homem que não conseguia cumprir a lei. O que Paulo está falando aqui é essas regras que no Antigo Testamento Deus exigia que o homem cumprisse. Porque um judeu, ele não poderia fazer as coisas que uma outra pessoa de uma nação não podia fazer, ou fazia. Como, por exemplo, o judeu, ele guarda o sábado até hoje. O sábado é o dia sagrado, eles não trabalham. Nosso sábado não é um dia, nosso sábado é Cristo. Colossenses 2,16. Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso. O sábado apontava para quem? Para Cristo Jesus. Eles, se você ler o capítulo 13, se não me falha a memória, de Levítico, está ali as regras dos animais, ou o manual dos animais que você podia comer, os animais puros e os animais impuros. E o judeu seguia à risca. A circuncisão era uma das principais regras, porque para se fazer parte do povo de Deus, tinha que circuncidar. Praticar a circuncisão, que era aquela cirurgia de fimose no órgão sexual masculino. Quando a criança do sexo masculino nascia, ao 8º dia ela era circuncidada. E isso era a aliança de Deus que ele deu ao seu povo. Tá? É isso que significa obras da lei. Né? Esse conjunto de normas, de regras. Então, quando Paulo cita aqui, no versículo 16, falando, sabendo contudo que um homem, tá? Homem aqui é tanto mulher, é tanto homem do sexo masculino como mulher, tá? Um homem como todo, no geral. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim a fé em Jesus Cristo, a fé somente. Quando eu creio em Cristo Jesus, quando eu confio em Cristo Jesus, sem nenhuma norma, sem nenhum catálogo, sem nenhuma regra, automaticamente eu sou justificado. Automaticamente eu sou salvo. É isso que Paulo está falando aqui. Eu não dependo de guardar sábado, de circuncisão, de dieta judaica, de nada disso para ser salvo ou para ser justificado, de regrinhas para ser salvo, não. Eu só dependo unicamente e exclusivamente de Cristo Jesus. Então, é o primeiro ponto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Aí Paulo fala pela segunda vez, e não por obras da lei. Pois, aí ele fala pela terceira vez, pois por obras da lei ninguém será justificado. Porque se nós fôssemos justificados pelas obras da lei, pela circuncisão, pelas regras judaicas, não era necessário, não era preciso Cristo vir, morrer, padecer, nos perdoar. Era só cumprir a lei, era só cumprir os requisitos da lei e nós seríamos salvos. Era só observar a lei e nós seríamos salvos. Seríamos salvos. Mas a lei serviu de aio. Paulo fala aqui, nós veremos, né? A lei serviu de tutor. E a lei conduz a Cristo. A lei foi o ventre, né, que carregou a graça. Carregou ou conduziu a Cristo. A lei foi dada por Deus para mostrar que o homem não pode ser justificado por si só. Para mostrar que o homem não pode cumprir a lei por si só. Para mostrar que o homem é pecador. Para mostrar que o homem é falho. Para mostrar que o homem é débil, é fraco e ele não consegue cumprir. E é interessante que nós temos aqui, eu gostaria de citar rapidamente, tá? Algumas diferenças entre a lei e o evangelho. Qual é a diferença entre a lei e o evangelho? Entre as obras e a fé. A lei diz, faça isto e será salvo. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. Né? As obras são os resultados da salvação.
Eu não sou salvo porque faço boa obra. Eu sou salvo, né, para boas obras. As obras são os resultados da salvação. É por isso que eu pratico elas, porque eu já sou salvo, eu já fui salvo. Então a lei diz, faça isto e será salvo. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer. O evangelho faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o evangelho se opõem um ao outro. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do evangelho. É por isso que Paulo considera esse desvio da igreja uma consumada loucura. Ou você está na lei e tenta cumpri-la para ser salvo, ou você está em Cristo, porque em Cristo ele já fez tudo. Basta eu fazer o que, Elias? Crer, confiar no seu sacrifício vicário, substitutivo, expiatório na cruz do Calvário. É esse sentido que Paulo está falando de obras da lei. Então, é pela fé somente. É o primeiro ponto que nós abordamos aqui. É o primeiro ponto, no versículo 16. Deixa eu continuar, por causa do tempo. Então, o versículo 16, o primeiro ponto, nós aprendemos que a justificação é recebida pela fé e não pelas obras. É pela fé e não pelas obras. O segundo ponto está nos versículos 17 e 18, que a justificação é uma doutrina atacada ontem e hoje. Era atacada naquela época pelos falsos mestres lá na Galácia, que estavam pervertendo o evangelho, e até hoje é atacada por legalismos. Você conhece alguma igreja ou igrejas que se dizem cristãs, que pregam, olha, você é crente, mas você tem que andar assim, você tem que cortar o cabelo assim, você tem que andar de terno e gravata, tá? Você não pode usar barba, né? Isso é legalismo, gente, tá? A salvação é comportamental para eles, né? Se você não tiver o comportamento e não andar como eles falam que você deve andar, você não é salvo. E isso aí é legalismo. É claro que todo salvo, todo crente, todo homem, toda mulher sabe como deve andar, como deve se comportar. Então não é o exterior, é o interior. O interior revela o exterior. Ou melhor, o exterior revela o interior. Você é salvo, tá? E aquilo que acontece dentro de você vem para fora e mostra a sua verdadeira essência. O segundo ponto, a justificação é uma doutrina atacada ontem e hoje. Olha os versículos 17 e 18 que Paulo vai falar. Mas se nós procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volta a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo constituo transgressor. Olha que interessante essa fala. Porque os falsos mestres, né, falavam que a justificação pela fé pregada por Paulo suscitava imoralidade. Ele não tem o que fazer nada. Ele não tem que cumprir nada para ser salvo, para trabalhar junto com Deus. Ele não tem que fazer nada. Não, isso aí vai provocar imoralidade. Essa ideia que Cristo já fez tudo, que Cristo já me perdoou, que Cristo já fez aquilo que eu não podia fazer, é mentira, é conversa fiada. Então eles atacavam essa mensagem, tá? E Paulo aqui está levantando e refutando os argumentos falaciosos dos judaizantes. Ele passa da exposição para a argumentação, apresentando os ataques desferidos pelos falsos mestres, tá? E as armas usadas para derrotá-los, tá? Então, os falsos mestres, eles atacavam, em primeiro lugar,
que a doutrina da justificação pela fé pregada por Paulo, tá? Que é uma doutrina atemporal, eles falavam que essa doutrina promovia o pecado. Tá? Como está aqui no versículo 17, quando Paulo fala, ó, mais uma vez, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Os falsos mestres aqui, eles consideravam perigosa a doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras, alegando que ela promovia o pecado e induzia a indolência moral. Para esses paladinos da heresia que perturbavam a igreja e torciam a sã doutrina, a pregação de Paulo sobre a justificação pela fé incentivava a quebra da lei e levava os homens a pecarem. Então, se não cumprir a lei, você está pecando. Então, essa ideia de justificação pela fé somente por Cristo, em Cristo, é uma conversa fiada. Eles atacavam essa doutrina. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Paulo refuta esses falsos mestres, mostrando que se a tese deles fosse verdadeira, Cristo seria ministro do pecado. Uma vez que fomos justificados pela fé em Cristo, e só pensar nessa ideia já seria uma consumada loucura e uma inevitável blasfêmia. Olha só, Jesus não veio para edificar o reino do pecado, mas para destruí-lo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ora, se Cristo se manifestou para destruir o pecado, não poderia ao mesmo tempo restaurar sua força, que é o versículo 18. Com esse argumento irresistível, Paulo repele a calúnia dos falsos mestres. Tá? A segunda coisa que nós aprendemos aqui rapidinho é que os falsos mestres acusavam essa doutrina pregada por Paulo, da justificação pela fé, de perseverar no pecado. Os falsos mestres haviam, queridos, pervertido a verdade do evangelho, contaminado o evangelho, pois viam a justificação como salvação no pecado e não do pecado. Paulo argumenta que somos justificados em Cristo, ou seja, ligados a Cristo. Em Cristo morremos e ressuscitamos. Em Cristo temos nova vida. É impossível vivermos no pecado, nós que para ele já morremos. Andamos com a certidão de óbito no bolso. Devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando nos unimos a Cristo em sua morte, nossa vida antiga acaba. É ridículo sugerir que podemos retornar a ela, a nossa antiga vida. Em terceiro lugar, e aqui nós encerramos, os falsos mestres acusavam a doutrina da justificação pela fé, pregada por Paulo, de desestimular os melhores esforços humanos. Olha só o versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aqueles que querem ser justificados diante de Deus pelas obras da lei, pensam que podem alcançar o favor de Deus com o melhor de seus esforços. Pensam que pode atingir a perfeição pelas obras. Voltar à lei é tornar a edificar aquilo que havia sido derrubado pela morte de Cristo. Fazer isso, segundo Paulo, é incorrer em transgressão. Por isso que Paulo está defendendo aqui a justificação pela fé. Somente pela fé, sem as obras, porque as obras denotam mérito. Se eu faço alguma coisa para ser salvo, o mérito é meu, não é de Cristo. É o mesmo argumento que Paulo vai usar lá em Gálatas, ou melhor, lá em Romanos 4, dizendo que se Abraão foi justificado pela fé, ou melhor, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se eu faço alguma coisa pelo meu esforço, pelo meu entendimento, para concluir algo, o mérito não é de Deus, é meu.
E a justificação não é mérito humano, é os méritos de Cristo que foram depositados na minha conta. É o perdão de Cristo colocado na minha conta. É o carimbo de Cristo mostrando: você não pode fazer. Você é incapaz. Eu fiz por você. A graça fez tudo, tá? E eu tenho agora que permanecer nessa graça, mostrando os frutos da fé, da justificação, do amor, do perdão e assim sucessivamente. Então, até hoje, essa doutrina é atacada por igrejas, por seitas, tá? Que colocam normas, regras para aqueles que estão em Cristo. Não tem norma, não tem regra. A regra é o Evangelho, a regra é Cristo. É sem as obras da lei, porque a lei nos conduz a Cristo. O terceiro ponto, tá? Está nos versículos 19 a 21, que a justificação é a fonte de uma nova vida. A justificação é a fonte de uma nova vida. E aqui está uma declaração maravilhosa de Paulo. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Irmão, que palavra. Estou crucificado com Cristo. Essa expressão, essas metáforas que Paulo fala, tá? Morri, é no sentido que Paulo fala aqui no contexto: eu não dependo da lei para ser salvo. Eu não dependo das normas judaicas para ser salvo. Eu não dependo da cartilha judaica para ser salvo. Eu não dependo daquelas coisas que a lei falava que eu tinha que fazer para ser salvo. Porque Cristo cumpriu a lei por mim. E quando ele cumpriu a lei por mim, ele me absorveu de guardar aqueles preceitos. Ele me absorveu de praticar a lei para ser salvo. Entenda, Paulo está condenando toda a lei, jogando fora. Entenda aqui o argumento, porque a lei fala de santificação, a lei fala de amor, a lei fala de perdão também, a lei fala de graça, porque a graça não começou em Jesus. A graça, tá? Ela começa antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Já dizia Charles Spurgeon. Entenda isso. O que Paulo está aqui condenando é a observância da lei para a salvação. É você usar ou trabalhar todos os requisitos da lei, circuncisão, sábado, todos aqueles pacotes pesados da lei para ser salvo, excluindo Cristo. Não! A salvação é somente Cristo, sem as obras da lei. Esse é o contexto. Então, Paulo aqui falando, tá, da sua experiência, versículo 18, versículo 19. Porque Paulo, Elias, você, nós, mediante a própria lei, morri para a lei. Não dependo da lei para ser salvo. Não dependo de cumprir os requisitos da lei, ser circuncidado, guardar o sábado, a dieta judaica, sábados, luas novas, calendário, as festas. Fazendo isso eu vou ser salvo. Paulo fala: não, negativo. Eu morri para essas coisas. Eu morri. Estou morto para a lei. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Eu morri para essas coisas. Cristo agora vive em mim. Cristo agora está em mim. Cristo agora cumpriu a lei por mim. Cristo me deu graça. Cristo me deu amor. Cristo estendeu e jogou a corda da misericórdia, a corda da graça, a boia do amor, para eu não morrer afogado nos meus pecados. É uma expressão forte de Paulo aqui, que ele está usando. Aí o versículo 20 ele fala: logo, se eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vivo, ou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque você falar que as obras da lei salva, praticar essa cartilha da lei salva, praticar os requisitos da lei salva, você está anulando a graça. Que a graça é o favor imerecido. É o favor de Deus para com pessoas indignas. É o favor de Deus para com os pecadores. Não tem mérito nenhum no homem para ser salvo. A graça de Deus salva o mais vil pecador sem nenhuma obra, sem nenhuma exigência. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a justificação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a salvação é por meio da lei, se a justificação é por meio da lei, Cristo morreu em vão. Não tinha necessidade dele morrer. Era só eu praticar a lei e as suas normas, as suas regras, que eu sou salvo, sem depender de Cristo. Então, se a salvação, se a justificação é pela lei, Cristo morreu em vão. Então, Paulo está atacando, colocando o martelo da verdade na raiz do problema. Paulo está batendo pesado. Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada vive para Deus. A justificação abre ao homem o caminho da intimidade com Deus. Essa vida para Deus é marcada por 4 qualidades. 4. Em primeiro lugar, o crente vive para Deus, morrendo para a lei. Eu expliquei aqui. O homem, o crente, vive para Deus, morrendo para a lei. Porque Cristo cumpriu ela por mim, em meu lugar. Segundo lugar, o crente vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Quando Paulo fala, a parte B do versículo 19, estou crucificado com Cristo. Tem até um hino, se eu não me engano, do Kleber Lucas, que ele canta, já não vivo, mais eu. Acho que é ele que canta essa música, né? Mas Cristo vive em mim, deixo tudo para trás. Agora eu esqueci o resto da letra, mas é um hino muito bonito, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em segundo lugar, o crente vive sendo crucificado, tá? Com Cristo, enxertados na morte de Cristo. Extraímos dessa morte uma energia secreta. Assim como os brotos extraem vigor da raiz. Estar crucificado com Cristo arranca do isolamento toda a nossa existência espiritual, com todas as suas circunstâncias. Como podemos encontrar repetidamente em Paulo, sofrer com, ser crucificado com, ser sepultado com, ser ressuscitado com, essas expressões que Paulo usa, tá? Tornar-se vivo com, ser glorificado com, ser co-herdeiro com e reinar com. E você completa com Cristo, tá? Sofrer com Cristo, morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, tornar-se vivo em Cristo, ser glorificado em Cristo, ser co-herdeiro em Cristo, reinar com Cristo. Essa crucificação com Deus encontra-se sob a marca da comunhão que nós temos com Ele. Terceiro, o crente vive para Deus quando Cristo vive nele. O crente vive para Deus quando Cristo vive nele. Quando Paulo fala, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. E João Calvino, ele fala, comentando essa passagem, ele diz que Cristo vive em nós de 2 maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra, a segunda, em tornar-nos participantes de sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração, a segunda, à justificação pela graça em Cristo Jesus. Essa vida em Cristo consiste em fé, e isso implica que ela é um segredo oculto nos sentidos humanos. A vida, pois, que obtemos pela fé,
não é visível aos olhos, mas é percebida interiormente, na consciência, pelo poder do Espírito. Por amor, Paulo diz, Cristo se entregou por mim. Olha só. Cristo se entregou por mim e por você também, por nós. Em quarto lugar, o crente vive para Deus confiando na graça e não nas obras da lei. Que as obras você faz, você pratica as obras e você fica com medo que um Deus carrasco, um Deus zangado, um Deus carrancudo, um Deus que sempre está com a testa franzida, olhando para você. Se você deslizar, se você cometer algum equívoco, ele vem punir, ele vem com chicote para cima de você. Essa é a lei. A graça não. A graça sorri. A lei tem a cara carrancuda, tem a cara zangada. A graça sorri, a graça abraça, a graça aproxima. Em quarto lugar, o crente vive para Deus confiando na graça. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, versículo 21. Desprezar a graça de Deus é uma clamorosa ingratidão. Fazer pouco do sacrifício de Cristo é uma ofensa ao sacrificial amor de Deus. Se a justificação é pelas obras, então não teria havido nenhum valor na morte de Cristo. E ele teria morrido sem nenhuma recompensa, pois a recompensa de sua morte consiste no fato de que ele nos reconciliou com o Pai ao fazer a expiação pelos nossos pecados, perdoando nossos pecados. John Stott diz que os dois alicerces da religião cristã são a graça de Deus e a morte de Cristo. O evangelho cristão é o evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado. Assim, se alguém insiste que a justificação é pelas obras e que se pode alcançar a salvação por esforço próprio, meritório, olha só, está solapando, está se contradizendo os fundamentos da religião cristã. Está anulando a graça de Deus e tornando supérflua a morte de Cristo. A graça diz, não há distinção. Todos são pecadores e todos podem ser salvos pela fé em Cristo. A lei diz, há distinção. A graça de Deus não é suficiente. Também precisamos da lei. O argumento de Paulo aqui é que a volta à lei anula a cruz. Então são antagônicas, né? Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, já foi feito. E Donald Guthrie, no seu comentário da carta aos Gálatas, ele vai dizer que a ideia de Cristo ter morrido sem propósito algum era tão inconcebível para o apóstolo que ele nem sequer considerava a possibilidade de existir alternativa, senão rejeitar a justificativa mediante a lei. Olha só que maravilha. As religiões do mundo, qualquer uma religião, qualquer uma que você procurar, vai mostrar a cartilha. Olha, você quer ser salvo? Né? Você quer voltar à vida, reencarnar de novo? Né? Que o Espiritismo é uma das religiões aqui no Brasil, o Espiritismo, como outras religiões aí, também trabalha esse negócio de reencarnação, onde a salvação, não existe salvação. Você reencarna em várias vidas, até pagar pelos pecados da vida antiga, até aí você chega ao karma, né? Você chega à paz de espírito, o espírito iluminado, onde você vai descansar. E para isso você tem que seguir vários requisitos, não só o espiritismo e outras religiões que trabalham com o processo, né? Essa ideia de reencarnação. Aí você tem a cartilha: faça boas obras, ajude os pobres, faça o bem ao próximo. Fazendo isso, você vai ser salvo. Todas as religiões pregam a salvação pelas obras. O cristianismo não. Nós pregamos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, que tudo foi feito, tudo foi consumado. Tudo na cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, sem obra nenhuma.
As obras são os resultados da salvação. Nós não as fazemos para a salvação. Nós fazemos porque já somos salvos. As obras são os resultados da salvação. Que Cristo Jesus ele prepara e preparou essas obras, segundo Paulo fala em Efésios 2, para que andássemos nela. Então, vamos defender, assim como Paulo, a justificação pela fé somente em Cristo Jesus, somente nele. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa o seu, se você gostou, se você não gostou. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.